o Águia Negra passa dentro de campo com as ideias táticas do seu treinador com merecimento, porque o seu adversário foi extremamente incapaz de machucá-lo. A classificação você pode pôr total. A classificação no Rodrigo Casca e a eliminação no Ito Roque. Isso é muito claro para mim. São treinadores de quilates totalmente diferentes. O que ocorre? E a gente trouxe semana passada, no trabalho do Cristiano Cícero e do Lucas Nepomuceno, a situação sobre cartões, tá? E eu vou deixar bem claro aqui o seguinte: o regulamento do campeonato não fala sobre cartões, ok? Não fala. Dan Bueno, põe na tela para mim o que diz a Lei Geral do Esporte, por favor. Artigo 192. Dos procedimentos referentes ao regulamento da competição. O regulamento, as tabelas e o nome do ouvidor da competição deverão ser divulgados até 45 dias antes do seu início. Parágrafo 1º. Nos 10 dias subsequentes à divulgação de que trata o caput desse artigo, qualquer interessado poderá manifestar-se sobre o regulamento diretamente ao ouvidor da competição. Qualquer interessado, dirigente, torcedor, imprensa, qualquer um. Parágrafo 2º. O ouvidor da competição elaborará em 72 horas relatório com as principais propostas e sugestões encaminhadas. Parágrafo 3º. Após o exame do relatório, a organização esportiva responsável pela competição decidirá em 48 horas motivadamente sobre a conveniência da aceitação das propostas e das sugestões relatadas e as submeterá em seguida para deliberação por maioria ao Conselho Arbitral, que deverá reunir todas as organizações de prática esportiva integrantes da competição. Quarto, o regulamento definitivo da competição será divulgado 30 dias antes do seu início. Quinto, é vedado, proibido, tá? Proceder a alterações ao regulamento de competições desde a sua divulgação definitiva, exceto nos seguintes casos. 1, apresentação de novo calendário, não foi o caso. A competição seguiu. 2, transcurso de 2 anos de vigência do mesmo regulamento, observado o procedimento de que trata o artigo, não é o caso, o regulamento é novo. 3, interrupção das competições por motivo de surto de epidemia e pandemia, que possam comprometer a integridade física e bem-estar dos atletas, desde que aprovada pela maioria das organizações participantes do evento, tá? Então, não houve pandemia, não houve epidemia, não houve nada. Esse terceiro ponto aí é por conta do Covid-19, tá? Muito bem. Agora vamos para o segundo aí, a portaria do Marcos Tavares. Põe na tela. Sobe lá. Vamos lá. Diretriz técnica 005-2025. Tá cortada, viu, Dan? Tá cortada da direita. Aí, beleza. O diretor de competições da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, observada a resolução da presidência 005-2024, que autoriza a DCO a expedir normas de competições. Normas, tá, pessoal? De competições. E considerando que, apesar de não constar no regulamento geral da competição, os clubes participantes reconhecem a importância de não acumular os cartões amarelos para outras fases da competição. Problema dos clubes, tá? Se eles reconhecem a importância. Considerando dar maior competitividade às equipes classificadas da segunda, terceira e quarta fase, fica estabelecido: 1. Que os atletas que receberam a aplicação do primeiro e segundo cartões amarelos do Campeonato Sul-Mato-Grossense Série A 2025 em sua primeira fase, terão esses cartões zerados. 2. Que os atletas que receberam o terceiro cartão amarelo na primeira fase deverão cumprir suspensão automática no primeiro jogo da sua equipe na fase seguinte. Campo Grande, 3 de março de 2025, publique-se e cumpra-se. Tá, é uma diretriz. Vamos lá para diretriz. Sobe só um pouquinho de novo novamente. Volta lá. Sobe. Só para a gente pegar e ficar claro para você. Olha lá, ó. Prestem bem atenção. Resolução da presidência 005-2024, tá? 005-2024. Põe na tela agora a resolução 005, Dan, por favor. Tá aí. Sobe pra gente ver o número da resolução, só para ficar claro. Tá lá.
RDP, Resolução da Presidência 005/2024, Campo Grande, 19 de novembro de 2024. Autoriza a diretoria de competições a expedir normas de competições através de diretriz técnica. Diretriz técnica. Vale lembrar que questão de cartões é disciplinar. Não tem nada a ver com diretriz técnica. É uma diretriz disciplinar. E segundo o regulamento, questões disciplinares são resolvidas pelo TJD. Ok? Pode tirar, Dan. O artigo 93 do Campeonato Sul-Mato-Grossense diz que questões omissas ao regulamento, quem decide é o Conselho Técnico. O Conselho Técnico decide após publicação do Departamento de Competições. Ou seja, o Departamento de Competições não tem autonomia por não se tratar de diretriz técnica. Vou dar um exemplo. Vocês estão vendo o Jacques da Luz ao fundo. A iluminação do Jacques da Luz é precária à noite. Se o Departamento de Competições quiser decidir que não vai ter mais jogo à noite, ele pode. Porque lá do artigo 9º ao 25º, no regulamento, especifica quais são as questões técnicas do campeonato. E o laudo de estádio e a questão de iluminação é uma questão técnica que o Departamento de Competições pode vetar. Veta jogo à noite, como aconteceu em Corumbá. Em Corumbá, após o jogo com Dourados, estava com problema lá no disjuntor, o jogo que estava marcado para 18 puxou para 15 horas. O que teve que fazer? E isso foi na caneta, porque pode. O Petralas permitiu que o Departamento de Competições tomasse decisões técnicas sobre o que o regulamento cita como questão técnica. Essa questão do jogo noturno é técnica. O Departamento de Competições vetou. Opa, arrumou o disjuntor. Voltou para as 18 horas sem precisar pedir autorização para ninguém. Na caneta também. Opa, resolveu o problema, então volta o jogo para 18. Tá permitido. Ok? Maravilha, tá claro? Gramado do Jacques da Luz. Tá horrível, não dá para ter jogo. O Tavares pode vetar jogo no Jacques da Luz. O Petralas deu a ele esse poder. Vetar jogo em qualquer estádio. Estou exemplificando o Jacques da Luz, porque você está vendo na imagem, para quem está na 123 TV, a imagem do Jacques da Luz. Tá? Isso pode. É o que diz a RDP 005. Ok? O presidente Petralas deu ao Departamento de Competições competência para tomar decisões técnicas. Zerar cartão não é decisão técnica, é decisão disciplinar. O Departamento de Competição não tem essa competência. E se os clubes acharam que está omisso, não está omisso. Não tem. Se não tem, é porque não zera. Isso é óbvio, óbvio. Mas se os clubes achavam que está omisso, tinham que convocar o Conselho Técnico da competição para decidir se zeraria ou não. Não é o Tavares que decide. Ele não tem autorização para isso. A autorização dele não é disciplinar, é técnica. Por isso, a RDP que ele publicou não tem serventia alguma para ninguém. E o seu Águia Negra, confiando nisso, colocou em campo Dudu e Si. Jogadores que, na quarta-feira, acumularam o 3º cartão amarelo. Vale lembrar que Si e Dudu não precisavam entrar em campo. Só o fato de estarem relacionados caracteriza infração. Caracteriza descumprimento de suspensão automática. Ok? O que o Departamento de Competições tem que fazer? Encaminha a súmula para o tribunal, já sabendo por quê. O Dourados já denunciou. O Dourados já denunciou, a informação é essa. Informação de Paulo Wagner, da Rádio Grande FM, que o Dourados já acionou o departamento jurídico seu, já comunicou à federação, denunciando que o Águia Negra colocou em campo 2 jogadores que não cumpriram a automática. O Águia Negra está fora da competição. O Águia Negra será eliminado da competição. Não tem
diretriz nenhuma que sustente o que o Águia Negra fez. Primeiro, porque o regulamento é imutável após 30 dias antes do campeonato. Está na lei. É imutável. Não pode. Segundo, o departamento de competições não tem poder de definir sanção disciplinar. Quem poderia mudar não foi convocado, que foi o Conselho Técnico. O presidente Petralas não convocou, o diretor de competições, Marcos Tavares, não convocou, não tem publicação nenhuma, convocando o Conselho Técnico do Estadual 2025 para reunião sobre as quartas de final da competição. Não houve convocatória, houve uma canetada. Assumindo no início, está muito claro, que não consta no regulamento. Ora, Colombos, se não consta, é porque não zera. Parabéns, Águia Negra. Parabéns pela irresponsabilidade. E esse babaca aqui avisou antes. O babaca aqui, após o levantamento do Cristiano Cícero, do Lucas Nepomuceno, avisou antes. E ainda questionou, vocês vão acreditar e confiar no Tavares ou no que o TLF está falando? É um amadorismo absurdo. É para fechar o Águia Negra e chamar de volta o Arba. Chama de volta o Arba. Porque os caras conseguem a classificação em campo para fazer uma lambança dessa em campo, sabendo do que se tratava, avisado antes. Cara, Ilie e Gato, dois irresponsáveis. E eu acho que o seu Rodrigo Casca, sabendo, porque ele sabia, certamente ele sabia, deveria vetar. O Operário vetou. O Operário não confiou no Tavares. O jurídico do Operário falou para a comissão técnica, isso aqui não se sustenta, não arrisquem. Bambelo ficou de fora. Bambelo ficou de fora. Acabou. Do outro lado, o Matheus França foi colocado pelo Costa Rica. Caso o Costa Rica tivesse avançado, o Operário teria entrado. Já sabiam, foi dito na coletiva que já sabiam. Então, um amadorismo sem tamanho do time do Águia Negra. Tá certo?